Bom dia. Oh, tá bom esse microfone, né? Todo mundo me ouve bem? Antes de começar a pregação, eu queria agradecer ao conselho da igreja por ter sido tão gentil com a gente nesse momento que a gente está com a Andressa com uma enfermidade. Então eles me deram algumas semanas de licença. A gente está indo devagar na medida do que a gente consegue. Mas eu estou feliz de poder pregar novamente. Outra coisa, também queria agradecer os presbíteros pela dedicação. Eu sei que pregar Gênesis não é fácil. Genealogias, então, já é mais difícil ainda. Mas o Senhor deseja que a gente conheça todo o conselho de Deus. E esse tem sido o nosso esforço e dedicação como pastores aqui da igreja. Então eu quero convidar vocês a abrir primeiramente em Gênesis 11. Eu vou expor Gênesis 10 e 11, mas eu vou começar pelo 11 e depois eu vou explicar o porquê. Eu vou ler na tradução NA. Nós vamos ler então do verso 1 ao 9. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez e vamos com o nosso Deus em oração? Senhor, nós cremos que o Teu Espírito inspirou cada palavra aqui registrada, Senhor. Nós te pedimos o auxílio desse mesmo Espírito, Senhor, nos nossos corações agora, Pai, para que nós possamos entender qual é o propósito, Deus, dessas palavras registradas, Senhor. Mas mais do que isso, Senhor, nós possamos crescer em fé e confiança na Tua fidelidade e no Teu poder, que escreveu a história da nossa salvação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como essa é a última mensagem da série, é a última de Gênesis, mas dessa série nós vamos fazer do 1 ao 11. Eu acho que cabe uma recapitulação rápida. Então eu peço a paciência de vocês, só para a gente não ler duas genealogias que nós vamos ler hoje, sem um contexto bem embasado para a gente poder entender por que elas estão aqui. Então Deus, depois de ter criado o mundo e tudo que nele há, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, para serem corregentes da criação, representantes visíveis do Deus invisível, e espalharem o nome de Deus e a glória de Deus por toda a terra. Deus os abençoou e disse: sejam fecundos e multipliquem-se sobre a terra, tenham domínio sobre tudo. Mas nossos pais deram ouvidos à serpente que disse: façam o nome de vocês, sejam o seu próprio Deus. Eles foram expulsos então do jardim, tiveram filhos,
depois de terem recebido a promessa de que da descendência da mulher viria um Salvador que pisaria a cabeça da serpente. Abel e Caim, filhos de Adão, não mais agora a imagem e semelhança de Deus, mas a Bíblia diz que a imagem e semelhança de Adão eles foram concebidos, porque o pecado estava neles. Caim então mata Abel, debocha de Deus e é exilado para longe da região do Éden. Mas ele recebe uma marca, que muitas pessoas confundem com uma marca de maldição, mas na verdade é uma marca de graça, que impede que Caim seja morto no seu exílio. O homem então está sendo espalhado pela terra, não por obediência ao propósito de Deus, mas porque tem se rebelado contra ele. O pecado se alastra e o pecado aumenta no mundo. Ao invés do homem representar a bondade e a graça de Deus, ele faz uma péssima representação de quem Deus é. Deus então reseta o mundo com o dilúvio, mostrando a sua ira justa contra o pecado, mas também a sua graça ao preservar uma família que tem se mantido fiel a Deus até então. Após o dilúvio, Deus faz uma aliança com a humanidade de que Ele não destruiria mais, não a destruiria mais com o dilúvio. Vocês lembram que o Tiaguinho falou que Deus pendurou o arco da sua ira no céu como um sinal visível da aliança que Ele tinha feito com a humanidade. Eu jurei que no final desse culto a gente ia sair do Arnaldo e encontrar o arco-íris, mas não foi dessa vez. Esse é legal. Toda vez, isso é importante, toda vez que Deus mostra o seu juízo contra o pecado, Ele também mostra a sua graça e a sua misericórdia. O dilúvio trouxe juízo sobre a humanidade, mas a redenção viria através do Redentor esperado, o descendente da mulher. Depois de Noé sair da arca, parece que mais uma vez o filme se repete. É a arte que imita a vida ou a vida que imita a arte? Deus abençoou Noé com a mesma bênção de Adão. Sejam fecundos, multipliquem-se e dominem a terra. Mas Noé abusa do fruto da terra como seu antecessor, Adão. Ele se embriaga, fica nu. Seu filho Cã vê a nudez do pai e ao invés de honrar o pai e cobri-lo, ele expõe a nudez do pai, pecando contra o pai. Lembrem-se de que honrar pai e mãe é um valor importantíssimo na construção moral do povo de Deus mais adiante. Por isso que esse pecado é tão sério. Seu pai, Noé, o amaldiçoou, e essa maldição recaiu sobre Canaã, seu neto, de onde veio o povo que vai ser o principal inimigo do povo de Deus a seguir na história. Lembre-se, Gênesis foi escrito durante a peregrinação do deserto, e o povo estava prestes a entrar justamente na terra de Canaã. Então é por isso que é importante tudo que nós vamos falar hoje. Chegamos então no capítulo 10 de Gênesis, e fica a pergunta: de onde ou de quem virá o descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente? O capítulo 10 e 11 nos mostram que não são, quem são, desculpe, os vilões e de onde virá o mocinho. Agora, numa dinâmica de zoom in e zoom out da história, como se você estivesse usando o Google Maps, sabe quando você abre assim, movimento de pinça? Esses dois capítulos eles estão interconectados. O capítulo 10 mostra a genealogia que vem então de Noé até o seu filho Éber, da onde vem os hebreus, e depois no capítulo 11 a gente vê a sequência de Éber até Abrão, não Abraão, porque ele tinha mudado de nome, é Abrão. Então essas duas genealogias que nós vamos ver hoje, elas são importantes, porque elas conectam
a história, desde o início, até o povo escolhido de Deus em Abraão. Então, a minha recapitulação aqui é para lembrar de toda essa história, para lembrar de onde a gente está, em que momento da história que a gente está. Essa foi a recapitulação, 10 minutos, né? Agora eu vou fazer uma introdução e a gente vai para a mensagem, capítulo 10. A minha avó era descendente de alemães. Se eu levasse qualquer um de vocês para a casa da minha avó, ela diria: oi, como é o seu nome? Meu nome é Mônica, meu nome é Luiz Fernando. E a segunda coisa que ela ia perguntar é qual é o seu sobrenome. O alemão sempre pergunta qual é o sobrenome. Por quê? Porque ele quer saber se ele está falando com o alemão também. E a terceira pergunta que minha avó faria: você fala alemão? Se a resposta fosse positiva, meu nome é Jader Riegel Bittencourt. Então, e se tu falasse um pouquinho de alemão, então a minha avó teria certeza de que você é uma boa pessoa. Talvez por ingenuidade ou por mera preferência, minha avó achava que se você fosse descendente de alemão, era quase certo que você era gente boa. Mas todos nós temos um sentimento muito parecido com esse. Os gaúchos se orgulham de ser gaúcho. Os mineiros também, né? BH é bom demais, né, Zé? Ué. Depois de tanto sofrimento no Egito, agora, prestes a conquistar a sua terra prometida, esse sentimento também permeava o coração do povo. Mas não era para ser assim. Os capítulos 10 e 11 de Gênesis tratam justamente disso. Como o mundo inteiro foi colonizado, por quais povos e a relação entre esses povos. Para os primeiros ouvintes, esse relato parecia muito mais visual. Ao citar essa lista de nomes que eu vou citar daqui a pouco, os israelitas eram capazes de reconhecer os povos e os locais que esses povos ocupavam. Eu vou pedir para o Pedro colocar um mapa para nós aqui, vai ficar muito mais visual. Eu até achei que não ia ter hoje o telão, mas que bom que tem. Então aqui a gente tem os 3 filhos de Noé e as áreas que eles foram habitar. Aí agora, quando eu for falando os nomes, vocês vão identificando as áreas que eles foram habitando. Ficou bem visual assim, né? Tá? Bem... Importante falar aqui também é que essas 70 gerações ou nações aqui citadas, elas não são uma descrição exaustiva de todos os povos conhecidos da época. São apenas aquelas que Moisés quis registrar. A genealogia na Bíblia não tem o mesmo papel moderno de genealogia que nós conhecemos hoje. Ela tem um papel muito mais teológico do que histórico, vamos dizer assim. O que Moisés está querendo mostrar aqui é de onde vem o Salvador e quais são os inimigos do povo de Deus. Outra coisa importante é, Deus tinha várias orientações de como o povo de Deus se relacionaria com as outras nações. E isso representaria de maneira positiva o caráter de Deus e a eleição de Israel. Israel era o povo escolhido de Deus para revelar o Deus verdadeiro para as outras nações. Essa é a função da eleição de Israel. Israel é a responsável por manter o culto santo ao único e verdadeiro Deus e dessa maneira representar o único Deus verdadeiro para as outras nações. Só mais uma coisa histórica antes da gente entrar na genealogia. É importante a gente notar também que esses 2 capítulos devem ser lidos juntos, como se o capítulo 10 fosse esse plano aberto, mostrando como os descendentes de Noé se multiplicaram para onde foram, e o capítulo 11 mostra como se fosse um flashback do movimento, do motivo e ocasião pelos quais eles foram dispersados pela terra. Ou seja, cronologicamente, esses 2 capítulos eles estão misturados.
Eles não estão um depois do outro. Vocês entenderam? Por isso, então, eu comecei a leitura pelo capítulo 11 e agora não pelo capítulo 10. Esse texto é muito importante, não apenas para a gente mostrar a fidelidade de Deus ao preservar o remanescente fiel, mas também de maneira arqueológica, histórica. Esse texto é conhecido como a Tábua das Nações ou o Catálogo das Nações. E não só no meio cristão, mas no meio acadêmico. Essa relação de povos e nações ainda é usada para mapear de onde vieram todas as nações. Então, eu sei que genealogias não é o texto favorito de quase ninguém, pelo menos ninguém que eu conheço é o texto favorito de uma genealogia, mas esse texto é de suma importância para nós. Vamos então ao texto de Gênesis, capítulo 10. Vocês podem abrir comigo em Gênesis capítulo 10, versão NAA. São essas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Eu vou lendo e eu vou destacar alguns nomes aqui que são importantes para a gente entender, tá? Então eu vou interromper a leitura. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis. Tarsis é uma cidade importante. Quem é que foi para Tarsis? Quem é que pegou o navio para Tarsis? Jonas. Tarsis é lá naquela ponta. Quando a gente lê o livro de Jonas, e Deus manda Jonas para Nínive, e Jonas pega um navio para Tarsis, ele está indo literalmente para o outro lado do mundo. Ele está fugindo de Deus para o outro lado do mundo. E a gente consegue visualizar bem aqui. Esses repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Jafé eram primeiros navegadores. Eles ficaram com a parte norte do mundo conhecido, a Europa, a Grécia, a Itália, a Espanha. Então toda essa parte amarela, os antigos chamavam de ilhas, né, ou de cidades, regiões marítimas, todos esses lugares aqui onde era banhado pelo mar Mediterrâneo. Então, os filhos de Noé viram o pai construir um baita de um barco. Eles começaram a construir barcos e começaram a ir para esses lugares. E a maioria desses descendentes não tiveram muita interação com o povo de Israel. Isso é importante dizer também. Então, esses eram os filhos de Jafé, demonstrados aqui pela cor amarela. Voltando um pouquinho agora, eu vou fazer a genealogia de Cã, tá? Em Gênesis 9, diz assim: então Noé disse, né? Maldito seja Canaã, ele seja servo dos servos para os seus irmãos. E ele continuou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem. Guarde essa palavra. Então, essa bênção que Deus, através de Noé, deu para Jafé e para Sem, falou que Jafé ele habitaria um dia nas tendas de Sem. Isso é muito importante. Noé estava profetizando, eu não quero forçar o texto, mas vocês vão entender. Noé estava profetizando a entrada dos gentios no povo de Deus, a partir de Jesus Cristo. Como que nós sabemos isso? A partir da profecia de Isaías 42, que diz assim: eis que o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega por fidelidade. Promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Muito provavelmente Paulo e os apóstolos
estavam motivados por essa profecia do Antigo Testamento para percorrer todas aquelas viagens missionárias de Paulo, as 3 viagens missionárias de Paulo, indo em direção à região dos mares para anunciar a boa nova do Evangelho para esse povo, para que se cumprisse essa profecia. Então olha como uma genealogia lá de Gênesis capítulo 10 mostra aonde o amor e a fidelidade de Deus querem chegar e a quem Ele quer alcançar. Agora então eu vou para a genealogia de Cã. Os filhos de Cã, versículo 6 do capítulo 10. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim. Só uma pausa. Cuxi era aquela terra, aqui, dá para ver aqui, né? Cuxi, norte do Sudão, Etiópia, foram ocupados por esse povo. E Misraim é o povo egípcio, de onde eles tinham saído. Então citar essas nações, para quem é judeu e estava ouvindo essa história, eles conseguiam entender. Então por isso que eu estou explicando tão bem, para a gente poder entender. E esses eram então os arqui-inimigos do povo de Israel, aqueles que oprimiam o povo de Israel por causa dessa maldição. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod. E aqui tem uma nota entre essa genealogia. Toda vez que para uma genealogia para falar alguma coisa muito específica sobre alguém, é muito importante. Por quê? Porque essa foi uma pessoa de destaque. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Dizia-se, é um ditado, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Naquela terra, ele foi para a Síria e edificou Nínive. Agora, gente boa esse cara, né? Babel e Nínive no currículo, não podia se esperar muita coisa boa. Então, só para explicar aqui, às vezes a gente pode confundir na hora de ler, quando a gente diz poderoso caçador diante do Senhor, não era um caçador que era abençoado por Deus, estava diante do Senhor, mas era alguém que afrontava a Deus, estava contra o Senhor. Esse é o significado aqui. Então, no meio dessa genealogia de Cã, o narrador aqui, Moisés, está destacando esse homem de grande poder, como se fosse o primeiro imperador daquela região, que foi o fundador de 2 cidades super pacíficas e boas para se morar, Babel e Nínive. Eu estou sendo irônico, tá? E entre Nínive, versículo 12, e Calá, a grande cidade de Recém, Misraim, que também era descendente de Cã, gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftali, Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, também inimigos de Israel, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também todos esses aqui inimigos de Israel, tá? Os Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Araqueus e Sineus, os Arvadeus, Zemareus, Amateus, todos esses eus que vocês acabaram de ler foram inimigos de Israel no Antigo Testamento. Depois as famílias dos cananeus se espalharam, e a fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra. Então, os filhotes de Nimrod estavam se espalhando por toda a terra, chegaram em Sodoma e Gomorra e todas as cidades que eram contra Deus e praticavam todo tipo de maldade. Essa é a ideia aqui. São esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Notem, aqui no versículo 20, que existe esse refrão entre as genealogias. Então assim, são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias e segundo as suas línguas. Como que em 10 já tinha línguas diferentes se
a Torre de Babel foi só em 11. Por quê? Porque foi no decorrer dessas gerações que houve o período da Torre de Babel, o episódio da Torre de Babel. Então eu quero destacar aqui, mais uma vez, Nimrod, que era o fundador de Babel e de Nínive. Eu já falei o que Nimrod representa. E agora então, propositalmente, Moisés deixa a descendência de Sem por último, para poder conectar com a próxima genealogia que vem depois da Torre de Babel. Vamos lá? A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, também bem destacado. É como se o narrador estivesse dando pistas de onde vai vir o próximo descendente que vai dar continuidade à linhagem da mulher. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Geter e Mas. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. A Éber, mais uma vez destacado no meio da genealogia, nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. Achamos no episódio da Torre de Babel. O nome Peleg significa divisão ou dispersão. E o pai dele então colocou esse nome para marcar no tempo, em que momento que aconteceu esse episódio da dispersão e dessa dispersão de todos os povos. Então Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. Versículo 25. E o nome de seu irmão foi Joctã. Só uma pausa aqui rapidinho. Vocês vão ver que na próxima genealogia, o próprio Moisés omite o nome de Joctã e faz só a genealogia de Éber. Por quê? Porque a genealogia na Bíblia tem o intuito de mostrar qual é a ideia teológica de onde vai vir o descendente da mulher. Então preste atenção nisso na próxima genealogia. Estou quase terminando a genealogia, tá? Vamos lá. Joctã gerou Almodá, Selefe, Hazar, Mavé, Gerá, Adorão, Uzá, Dicla, Obal, Abimael, Sebá, Ofir, Abilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã e habitaram desde Massa, indo para Sefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e em suas terras e em suas nações. Moisés então destaca Éber, de onde viriam os hebreus, filhos de Éber, para conectar com a próxima genealogia que nós vamos ver. Então eu já falei sobre Peleg, sobre a divisão e da Torre de Babel. Eu preciso parar aqui, para a gente não ficar tanto de genealogia e informações. Eu queria fazer algumas aplicações. O que a gente pode tirar de lições até aqui? O fato de Moisés ter colocado essas genealogias antes da Torre de Babel tem algumas razões. A primeira delas é a diversidade e unidade sempre foram plano de Deus. Às vezes a gente pode ter a ideia, por causa do episódio da Torre de Babel, que a diversidade e multiplicidade de línguas foi consequência, mas não. A diversidade e a unidade sempre foram um plano de Deus. A multiplicação e expansão das nações fazia parte do plano de Deus. Ele abençoou Adão, abençoou Noé para que eles se multiplicassem e se espalhassem pela terra. Isso fazia parte do plano de Deus. A beleza e criatividade de Deus está expressa em toda a criação, não só na quantidade de cores diferentes de pássaros, animais e todo tipo de animal que a gente vê na terra, pelas flores e pelos frutos, mas também pela diversidade dos seres humanos. É belo seres humanos serem diferentes. Isso também pode ser visto e apreciado na nossa diversidade de culturas, línguas, biotipos, cores. Isso fazia parte do plano de Deus. Você ter o cabelo crespo
ou liso, ter o olho castanho ou azul, ser branco ou negro, fazia parte do plano maravilhoso e diverso de Deus para a humanidade. Isso não é uma consequência do pecado, nem uma maldição, como o Tiaguinho falou para nós na outra pregação e como eu estou ressaltando aqui novamente. A diversidade e a beleza fazem parte do plano de Deus desde o início. Um outro ponto aqui que nós podemos aprender é: essa genealogia em especial mostra que toda a humanidade é um. Todos nós temos o mesmo ancestral comum. Esse sentimento de orgulho exacerbado, seja nos gaúchos como eu sei que a gente tem, esse sentimento de orgulho exacerbado ou de ultranacionalismo, ou bairrismo e predileção por povos ou tipos de pessoas e comportamentos, ele está em desacordo com o plano de Deus. Não é isso que Deus planejou para nós. Deus planejou diversidade, sim, mas Deus também planejou harmonia e unidade. E quando nós expressamos isso, nós glorificamos a Deus. A CH eu acho que é um bom exemplo de diversidade, né? Tem americano, tem brasileiro, tem gaúcho, tem mineiro, tem carioca, tem mais algum povo representado aqui que eu não sei, mas esse convívio harmonioso entre povos diferentes, línguas diferentes, isso glorifica a Deus. Obrigado. Eu gostaria que vocês lembrassem do Novo Testamento, nós já passamos por essa passagem, inclusive Atos capítulo 17, de um só homem, olha o que Paulo fala, de um só homem, Deus fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. O que Moisés está tentando nos ensinar aqui? Ensinar para o povo de Deus naquela época, e ensinar para nós hoje, no século XXI. Que o ser humano tem dignidade em si mesmo, não importa a sua nacionalidade, a sua língua, a sua cor. Todos nós viemos do mesmo descendente comum. Até se você quiser, se você é mais nerd, assim, você quer aprofundar isso, se você procurar sobre a Eva mitocondrial, vai ter um artigo bem legal, um estudo científico de que todos nós temos a mesma mãe, somos filhos da mesma mãe. Terceiro ponto é: nós cristãos insistimos nisso, de que nós temos um ancestral comum, porque é dessa verdade que todos os povos foram planejados por Deus e têm o mesmo ancestral comum. Nenhum povo é superior ao outro. No nosso meio não há espaço para racismo. A dignidade intrínseca do ser humano é um valor inegociável para os cristãos. Todo ser humano carrega em si a imagem de Deus, mesmo que distorcida pelo pecado. A Declaração dos Direitos Humanos e muitos outros documentos que resgatam a dignidade do ser humano, que enfatizam que o ser humano tem valor pelo fato de ser humano, tem esse fundamento moral e ético. Genuinamente cristãos. Mais uma implicação: isso deveria gerar em nós um zelo missionário. Assim como Paulo e os apóstolos entenderam que o mundo precisava conhecer a boa nova do Evangelho, também é nossa responsabilidade não apenas evangelizar as pessoas ao nosso redor, do nosso convívio, mas enviar e preparar missionários para todas as partes do mundo, pois nosso Deus tem os seus eleitos em todas as nações. Eu queria confessar uma coisa para vocês. Quando eu fui convidado para vir para Belo Horizonte, eu confesso que eu me questionei. Eu achei que Belo Horizonte era toda crente. Eu falei: o que eu estou indo lá fazer?
Porque eu vou lá pregar o Evangelho, tem um monte, tem 90%, na minha estatística mental, né, voz, não ré, 90% de crente. Eu cheguei aqui e descobri que tem muito campo missionário para a gente explorar aqui. E glorifico a Deus, porque Deus me trouxe para cá para poder também pregar o Evangelho junto de vocês. Então, fica comigo. O desejo de Deus era que o povo se espalhasse por toda a terra para representar o nome de Deus, para fazer o nome de Deus conhecido e exaltar a glória de Deus. Mas não era isso que estava acontecendo. O povo estava se juntando para fazer outras coisas, praticar maldade, abusar uns dos outros, e esse não era o plano de Deus. Então a gente chega na Torre de Babel, no episódio da Torre de Babel. Vamos ler novamente. Fique com isso na mente. Deus abençoou os seres humanos para espalharem a imagem de Deus pela terra. Agora, olha a ironia do texto de Gênesis 11. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma maneira de falar. E os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns para os outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. E eles disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos-o célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Não é exatamente o contrário daquilo que Deus ordenou para o homem? O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus para representar Deus e espalhar o nome de Deus por toda a terra. Aí os caras se juntaram para fazer uma cidade e fazer uma torre que chega no céu, entre aspas, é só uma hipérbole aqui, né? Eu gosto na Bíblia infantil que eu leio para Nina e para Noah, diz assim que a torre nem era tão grande porque Deus teve que descer na terra para ver a torre. Então a torre nem era tão grande assim. Para tornar célebre o nome deles. Mais atual que isso, será que precisa contextualizar? Será que as pessoas hoje não vivem também fazendo as suas torres para ter o seu nome célebre aqui na terra, ao invés de glorificar o nome de Deus e servir a Deus? Não é assim que o mundo vive? Não é assim que eu sei pesado falar isso, os filhos da serpente, aqueles que estão perdidos, precisam ser alcançados pelo Evangelho, vivem dessa maneira, buscando os seus próprios interesses e querendo que o seu nome se torne célebre? Não é essa maneira que o mundo vive? E nós, irmãos, nós somos tentados todos os dias a viver dessa maneira também? A despeito da vontade de Deus, querendo que o nosso nome, querendo criar o nosso próprio império, ter reputação e nome, respeito, prestígio, riqueza. Para quê? Se não fomos criados para isso. A Torre de Babel, então, é exatamente o oposto daquilo que Deus tinha planejado para o ser humano. Ao invés do ser humano se multiplicar e se espalhar em obediência a Deus, representando o nome e a glória de Deus, eles agora se juntam, fazem cidades para tornar o seu nome célebre. Então nós entendemos aqui qual é a ocasião da Torre de Babel e o motivo, a desobediência. Por isso que os povos foram dispersos, não por causa da obediência ao mandamento de Deus, ao mandato de Deus, mas por causa da sua rebeldia. Ou seja, de uma forma ou de outra, a vontade do Senhor sempre prevalece. Não é melhor que a gente faça a vontade de Deus positivamente em obediência do que ser espalhado pela terra por causa da nossa desobediência? Eu sei que todo mundo aqui conhece a história da Torre de Babel. Eu não quero também chover muito no molhado. Eu acho que era mais importante a gente entender as outras coisas mais difíceis, que aqui está muito claro a diferença entre o propósito de Deus para o homem
e o desejo dos homens se opondo ao Senhor. Nós estamos chegando então no final do capítulo. Nós vamos ler a próxima genealogia, agora a genealogia de Sem. Será que Deus vai cumprir a sua promessa? De onde será que virá aquele que pisará a cabeça da serpente? Será que Deus vai enviar alguém dessa linhagem para redimir a criação e a humanidade do pecado? Então, se a gente olhar de maneira crítica para esse texto, a gente olhou, zoom out aqui, Gênesis capítulo 10, todas as nações, e a Bíblia está afunilando para chegar no descendente específico que vai gerar a linhagem do Salvador. A história começa a funilar e a focar apenas nas pessoas de uma família. Nessa próxima genealogia, como eu falei no início, Joctã, o outro filho de Éber, nem aparece, não é citado. O narrador então começa a dar pistas de onde virá o descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Vamos mais uma genealogia então, estou quase terminando. São essas as gerações de Sem. Versículo 10. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Notem também que depois que Deus falou que a maldade tinha aumentado, agora a quantidade de anos que os homens estão vivendo está diminuindo. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando está dizendo que gerou filhos e filhas, é que tem outras pessoas que não foram mencionadas. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Lembrem? Agora está conectando as duas genealogias. Peleg apareceu lá e está aparecendo cá agora. Depois gerou Peleg. Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serugue. E depois que gerou Serugue, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serugue viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serugue viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Está diminuindo a vida dos caras, tá? Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou Abraão, seu filho Ló, de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas eles foram até Arã, onde ficaram. Havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Então a família de Éber, a família de Arã, pai de Abrão, saiu de Ur dos Caldeus, que é mais ou menos lá em cima, e começou a descer em direção a Canaã. Mas eles pararam no meio do caminho. E o pai de Abraão morreu. A história de Abraão começa exatamente aqui. Vocês lembram? Eu estou só dando spoiler da série do ano que vem. Vamos terminar essa série aqui hoje, tá? Mas o chamado de Abraão é: sai da tua casa e da tua parentela e para uma terra que eu ainda te mostrarei. Que terra é essa? Canaã. Então a história continua daí. Então olha como é a história da redenção.
desde o início das origens, está tão bem anunciada por Deus e amarrada de maneira tão clara e explícita, para que nós possamos confiar na fidelidade de Deus. Olha o que Deus fez ao longo de tantos anos, ao longo de tantas gerações, com tantos inimigos de Israel, e Deus preservou para si um remanescente fiel para produzir a nossa redenção. Essa genealogia então conecta a história primeira, que são essas histórias que nós contamos no início: a criação do mundo, a criação do homem e da mulher, a queda, o exílio, o dilúvio, a bênção de Noé, a multiplicação dos nossos parentes, dos nossos descendentes, até chegar aqui. E ele conecta essa história primeira, que são os 11 primeiros capítulos, com a história do patriarca de Israel, que é Abraão. Então, o livro de Gênesis é separado em dois, de 1 a 11, onde nós vimos até aqui hoje. De 12 até 50, conta a história dos patriarcas de Israel. Gênesis 12 começa a história de Abraão. Se Deus nos permitir, no ano que vem nós veremos uma série. Se a gente ainda vai conversar com você. Mas aqui tem uma tensão, porque Abraão diz que a mulher dele, Sarai, era estéril. Temos um problema aqui, né? Já começou crítica a história. Talvez, já estou finalizando. Talvez se a história parasse aqui, a gente fica perguntando, tá, mas e cadê Jesus? E cadê a cruz? E cadê o Evangelho? Se a história parasse aqui, realmente seria desesperador. A pergunta que fica é: será que Deus cumprirá a sua promessa? Irmãos, se nós estamos aqui hoje falando disso, é porque sim, o Senhor cumpriu a sua promessa através dos tempos e das genealogias que aparecem até a Bíblia, aparecem na Bíblia. E essa é a boa notícia. O mesmo Deus que realizou todas essas coisas que nós acabamos de estudar nessa série, que cumpriu todas essas promessas por meio de Abraão, todas essas genealogias nos conectam a Jesus. Deus derramou a sua ira como um dilúvio sobre Jesus, o seu Filho. O arco do Senhor foi apontado agora para o Filho de Deus e não para nós. Deus depositou a sua ira em Cristo para fazer de nós novamente um só povo, de toda tribo, língua, povo e nação. E no dia da ressurreição, meus irmãos, todos aqueles que creram nas promessas e aqueles que creram também no Filho de Deus serão ressuscitados e reinarão para sempre com Ele, para a glória de Deus Pai. Essa é a boa notícia do Evangelho. Louvado seja o nosso Deus, que é poderoso, fiel, digno de todo louvor e adoração para sempre. Amém. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos hoje, Deus, e mostrar mais uma vez a Tua fidelidade, Senhor. Nossa, que esforço, Senhor, quanta história, quanta tragédia, quantos inimigos, quantas coisas aconteceram para que o Senhor providenciasse para nós tão maravilhosa redenção em Cristo Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor, para que essa narrativa não seja apenas uma história, mas que essa seja a nossa história, a história do nosso povo. O povo que o Senhor comprou com o seu precioso sangue, que o Senhor deu a sua vida para trazer redenção. Nós aguardamos, Senhor, o dia da ressurreição, o dia que nós nos juntaremos a todos os nossos irmãos, de toda a tribo, língua, povo e nação, Senhor, para adorar o único Deus verdadeiro e digno de ser adorado para todo sempre, Pai. Assim
Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.